Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, mais uma vez no livro de Lucas, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 37 até o versículo de número 44. De que nós vamos falar? Jesus faz uma censura, ele censura os fariseus. Vamos a essa maravilhosa leitura que diz assim: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e dizeis a justiça e o amor de Deus, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e nas saudações nas praças. Ai de vós, que sois como a sepultura invisível, sobre as quais os homens passam sem saber que são sepulturas. O que é que Jesus está querendo nos ensinar hoje com essa questão do fariseu e a sua censura? Este ritual, vamos começar pelo ritual, né? O ritual, ele era feito não por razões de higiene ou de saúde, mas como símbolo da purificação da pessoa que, porventura, tenha sido contaminada ao tocar algo impuro. Os fariseus, eles não apenas faziam uma exibição pública de sua pureza, mas eles também ordenavam que todos seguissem a mesma prática que havia sido originalmente designada apenas para os sacerdotes. Os fariseus também, eles gostavam de pensar em si mesmos, ou seja, neles, eram pessoas egoístas. Eram pessoas que só pensavam neles, na sua fama, na sua exaltação, enfim. Os fariseus, eles gostavam então de se exaltar a si mesmos como puros, mas sua mesquinhez em relação a Deus e aos pobres, eles provavam então que não eram santos como pensavam. Como você usa os recursos que Deus tem confiado a você? Isso é uma pergunta importante para as nossas vidas. Como você tem adquirido as bênçãos de Deus e como você tem então administrado cada uma delas? Você é generoso ao atender às necessidades das pessoas ao seu redor? Boa pergunta também para a gente poder refletir. Por que essa é uma boa pergunta para podermos refletir? Porque se você dá só com o sentido de que você vai aparecer ou vai parecer bem na fita, né, como os jovens dizem nos dias de hoje, você está cometendo um grande erro na sua vida. Sua generosidade a sua generosidade revela muito sobre a pureza do seu coração. Isso é muito importante a gente saber, porque Deus, ele não está incomodado com o nosso exterior. Deus, ele não está incomodado com a questão de você dar um dízimo, de você dar uma oferta, de você ajudar ao próximo. Não é isso o que Deus se incomoda. Deus se incomoda e Deus, ele fica olhando, fica observando o que o seu coração naquele momento está, como o seu coração naquele momento está reagindo. É isso que Deus quer, é isso que Deus vê, é isso que Deus quer enxergar na vida, muitas vezes, de cada um de nós.
Jesus então criticou severamente os fariseus e os doutores da lei. Por quê? Primeiro, eles purificavam o exterior, mas o interior deles estava sujo. Segundo, lembravam-se de dar o dízimo e todas as ofertas de todas as ervas do jardim, mas negligenciavam a justiça de Deus. Negligenciavam a justiça de fazer, então, a obra de justiça da parte de Deus para com o ser humano. 3. Amavam, então, os elogios e a grande atenção que todas as pessoas davam para eles, para tudo aquilo que eles faziam, querendo aparecer mais uns do que os outros. Quarto, sobrecarregavam então as pessoas com exigências religiosas que não competiam às pessoas comuns, e somente aqueles que atendiam no templo, como o sacerdote, o sumo sacerdote e todos aqueles que eram da linhagem de Levi, que ficaram com a linhagem sacerdotal e sumo sacerdotal, no caso da linhagem de Arão. Quinto, não aceitaram a verdade a respeito de Jesus, ou seja, não aceitaram que Jesus era o Messias, não aceitaram que Jesus estava fazendo prodígios, milagres e maravilhas e que aquilo vinha de Deus. Mas, claro, por causa da inveja, por causa do ciúme de Jesus, eles resolveram então, depois até mais tarde, assassinar Jesus. 6. Impediram os outros de crerem na verdade. Os líderes religiosos judeus erraram por colocar sua atenção nas aparências, nas coisas do corpo, nas coisas exteriores, e ignorando então a condição interior do ser humano. Fazemos o mesmo quando o nosso serviço é motivado pelo desejo de sermos vistos pelos homens, em vez de pelo Senhor e pelo amor ao semelhante ou ao nosso próximo, que porém que provém, no caso, não é nem porém, que provém de um coração puro e reto diante do Senhor. Às vezes, as pessoas podem ser então enganadas pelas aparências, mas Deus não se deixa enganar, Ele não tem como enganar Deus. Ele está presente, Ele está ciente de todas as coisas e de tudo. Não aparente ser um cristão, submeta a sua vida interior ao controle total de Deus e a exterior reflita naturalmente a presença do Senhor. As leis no Antigo Testamento dizem que se uma pessoa ela tocasse em um sepulcro, estaria impura. Isso diz lá em Números, capítulo 19, versículo 16. Jesus, então, ele acusou os fariseus de tornarem os outros impuros por sua podridão espiritual, sepulcros caiados, não identificados como tal por esconderem-se em uma região bonita, como se hoje aqui no Rio de Janeiro e em outros estados da nossa federação, nós temos chamados aqueles jardins da saudade, que são aqueles gramados bonitos, cheios então de plaquinhas brancas. Que coisa linda! Às vezes a gente passa em cima de um túmulo e a gente nem percebe muitas vezes que é um túmulo, de tão bonito que é o local, o lugar, o jardim ao qual aquelas pessoas foram enterradas. Então, não identificados como tal, por esconderem uma religião, os fariseus, eles corrompiam todos aqueles que entravam em contato com eles. Ou seja, traziam-os para os lados deles para que fizessem à vontade, o desejo e tudo aquilo que eles queriam. Que nós possamos refletir sobre esses textos e podamos aprender uma coisa. Não viva de aparência. Viva da palavra de Cristo. Viva pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, que mais uma vez
nós possamos seguir essa palavra maravilhosa e abençoada da parte do Senhor. E que a gente possa não ser censurado por Cristo. E se o formos, que venhamos a entender o que Ele tem para nos dizer, nos arrepender e andar ou retornar à sua presença. Em nome de Jesus. Fica na graça, fica na paz de Cristo. Até o próximo Teologando. Graça e paz a todos.